A nossa atualidade à luz da fé e da teologia de Jesus, programa 49, parte 2. Então, prosseguimos com a minha paz, com a minha alegria, com este bom meu amor e o meu humor permanente. O humor é que me salva, o humor é que me tem feito sobreviver a todas as vicissitudes que me causam, a todos os contratempos, a todos os ataques, a todas as calúnias que me têm feito. Porque, como em vez de me deixar deprimir com essas coisas todas, eu dou gargalhadas, rio muito, e como rio muito, isso cura-me. Não me deixa que a depressão entre em mim. Como a depressão nunca entra em mim, eu ando sempre numa grande alegria, que é ao mesmo tempo uma serenidade muito grande, uma paz interior que vocês nem sonham. Vocês nem sonham. E, portanto, quem há de estar muito feliz, quem tem de estar muito feliz é a minha mãe, a Tia Maria do Grilo, jornaleira. Foi para aí. Ela que é a minha primeira evangelizadora. Analfabeta, a primeira evangelizadora. E que bom, bonito é a minha mãe. Na minha infância eu a ver ela parada assim, olhar para mim. Eu sou o filho mais novo de 3. Sou o filho mais novo de 3. E depois aquele que vive com ela mais tempo, porque até ir para o seminário vive sempre com ela, e os meus irmãos até já não estavam em casa parte do ano, e mais velhitos já não estavam em casa parte do ano, e era eu e a minha mãe, o menino e a sua mãe. E então eu lembro-me bem que às vezes ia dar com ela assim, olhar para mim, parada a olhar para mim, caladinha, em silêncio, assim, assim, com um ar um bocado preocupado, interpelativo, quase como quem diz assim. Eu, mais crescido, comecei a perceber, quase como quem está a passar lá para ela, que é que vai ser este meu filho? Porque era tão diferente dos anteriores, que é que vai ser deste meu filho? Olha, é isto que se está a ver. E também é engraçado que no dia em que que foi feita a Missa Nova, em 1962, sou ordenado a 5 de agosto, e a Missa Nova é no dia 12 de agosto, lá em Lourosa, onde eu nasci, que é a minha terra natal. E, então, tive de fazer um brindezinho no fim do almoço, pelos vistos, aquele almoço festivo, a fechar outros brindes. E nessa altura já digo aos meus pais, vós destes o vosso filho a Deus, ter com muita alegria, o filho entregou-se, e só que se o deste a Deus nunca mais é vosso, agora deixa de ser vosso. A partir de hoje não tendes filho, tendes-me na medida que os outros também me têm. Portanto, fazeis parte do conjunto de toda a humanidade à qual eu tenho de entregar a minha vida. Vós é que me deste a Deus, e quem dá a Deus dá aos pobres, dá sobretudo aos mais pobres. Porque não interessa falar em todos em geral, se não falamos primeiro dos pobres, se não vamos primeiro aos pobres, se não começamos primeiro por ser pobre por opção. Não é cuidar dos pobres, é ser pobre por opção, em comunhão, solidariedade total com eles. É ser pobre, assumir o mesmo estatuto, embora com o mínimo indispensável para viver com dignidade e poder desenvolver as nossas capacidades, até pela responsabilidade que a ordenação nos dá, mas a ordenação presbiteral, não sacerdotal, presbiteral nos dá. Então é normal que se tenha de ter esses mínimos, mas nunca acumular nada, e sobretudo quando se tem de decidir com quem estou com os pobres. Por isso eu vivo nesta casinha arrendada, porque não tenho dinheiro para ter uma casa própria. Vivo numa casinha arrendada pequenina ao meu tamanho, só para mim, e estou aqui, que era uma dependência da minha senhoria. Estou aqui numa casinha arrendada, feliz, pago a renda todos os meses, ao dia 15, foi o dia em que eu entrei, e portanto, pago sempre ao dia 15. E cá estou, feliz, e aqui trabalho, e aqui produzo, aqui gravo este programa, como vocês estão a ver, a minha salinha de trabalho é também o meu estúdio. E aqui estou. E então, para a segunda parte, com a pergunta como se lembrou da primeira, é a mesma. Nos 44 anos de abril 74 e nos 50 anos de maio 68, que livros podem despertar-nos para a revolução outra de Jesus, crucificada em abril do ano 30 e nunca mais prosseguida?
é preciso prosseguir essa revolução outra de Jesus. E nem o 25 de Abril, nem o Maio de 68, nem nem a Revolução Francesa, nem tudo o que houve de revoluções ao longo dos séculos, antes de Jesus e depois de Jesus, nunca se fez a revolução necessária, que é uma revolução que tem duas dimensões. A dimensão antropológica, portanto, que tem que ver com todo o ser humano como tal, no seu conjunto, individualmente e no seu conjunto, como os povos, temos todos de nascer de novo, nascer do vento da Ruá e do sopro fecundo, temos de nascer de novo, e depois a revolução antropológica. E depois a outra dimensão é teológica, quer dizer, é preciso também mudar a nossa concepção de Deus, e isso só Jesus, o filho de Maria, Jesus Nazaré, o filho de Maria, é que consegue descobrir esta dimensão tão profunda do ser humano e tão profunda de Deus que habita o ser humano. Jesus é o primeiro e o último dos seres humanos que descobre isso e vive intensamente isso. Então, como vive intensamente isso, pouco tempo depois de começar o seu ministério, 2 anos e meio, o máximo, já é crucificado em abril do ano 30. Começa em meados do ano 28, e estão a ver, em abril do ano 30 é crucificado. Pois bem, é a revolução que é crucificada. Jesus é essa revolução, outra, e que tem que ser prosseguida, não tem sido assim muito pouquinho por um ou outro e de forma clandestina, como sempre convém. A revolução verdadeira é sempre clandestina, porque não tem exército, não tem nada. É a revolução aqui. É a revolução nas nossas consciências, nas nossas mentes. E então, para a segunda parte, que livro é que eu vou sugerir-vos? É outro livro meu, claro, mas porquê? É um livro que saiu a primeira edição em 2010. É o primeiro livro que o editor Seda Publicações, o editor Jorge Castelo Branco, publica meu. E a partir daí então passou a ser sempre ele o meu editor e um dos seus autores preferidos. E então, este é também o meu primeiro livro. Dos 48 que agora tenho, na altura não tinha, mas dos 48 que agora tenho, este é o meu primeiro livro em que eu, pela primeira vez, assumo claramente que entre Cristo e Jesus não há identidade. Pelo contrário, são opostos. Onde está um, não está o outro. Portanto, Jesus e Cristo não são sinónimos, são antónimos. E, portanto, temos que escolher entre Jesus e Cristo. Quem escolhe o Cristo e segue o cristianismo tem uma fé e uma teologia que são inimigas do ser humano. Custa a dizê-lo, mas tem que se dizer assim, rasgadamente. Tem que se dizer. São inimigas do ser humano. E se dúvidas houvesse, é olhar para estes 3.000 anos de Bíblia, estes 3.000 anos de Bíblia, 1.000 de judaísmo e depois mais 2.000 de cristianismo, a que se veio juntar o islamismo com o seu Alcorão, é olhar para isso e ver os crimes todos mais horrendos que se fizeram alguma vez na história da humanidade são precisamente destes 3.000 anos. E todos justificados pela tal fé e pela tal teologia dos livros sagrados, pelo tal Deus. Portanto, isso é um horror. E é a primeira vez que em 2009 para 2010, que eu descubro, tomo consciência, aquilo que entre Jesus e Cristo não há identidade, é uma oposição total. E, portanto, são linhas paralelas que nunca se encontram. E há que optar. Deixar o Cristo e o cristianismo, que é uma invenção de Pedro e sobretudo de São Pedro e sobretudo de São Paulo, e aderir a Jesus, o filho de Maria, nascido e criado em Nazaré, desenvolvido e assassinado, crucificado como maldito em abril do ano 30. Pois este livro, e curiosamente eu dei-lhe nessa altura, em 2010, dei-lhe o título que aparece agora numa segunda edição com nova capa e novo formato, mas o conteúdo é exatamente igual. Dei-lhe o título espantoso, que hoje eu próprio me espanto, como é que eu lhe chamei? O livro da sabedoria. Cá está ele.
o livro da sabedoria. E a novidade é que é um livro que acaba de ter a sua segunda edição, já estava esgotado há muitos anos, e o editor entendeu que com este meu livro anterior, o Evangelho no Pretório, que era mais que tempo de fazer uma nova edição do livro da sabedoria. E até era para ser apresentado ao mesmo tempo que aquele, como surpresa para os leitores, mas a gráfica atrasou-se e este saiu 15 dias depois. Mas está aqui a segunda edição e é deste livro que eu recomendo muito para nós podermos prosseguir a revolução outra que é Jesus. A revolução outra. E neste sentido, eu devo dizer-vos que este livro é bem mais avantajado que aquele. Tem 285 páginas, tem 50 capítulos, uns maiores, outros mais pequeninos, alguns são só de 2 páginas, ou de 2 páginas e meia, mas 50 títulos diferentes. O livro da sabedoria com um subtítulo que diz assim: porque são de demência global os tempos que vivemos. Porque são. O livro da sabedoria, porque é? Porque são de demência global, de demência loucura, global, os tempos que vivemos. E é preciso que passem a ser tempos de sapiência. Sapiência global. Sapiência. Homens sapientes e nada de dementes loucos, como estamos a ver hoje. Estamos no cume, porque temos tecnologias terríveis ao serviço da demência e os líderes do mundo são os inimigos maiores que os povos têm, porque têm nas suas mãos poderes que as mãos não têm. Nós, como seres humanos individuais, não temos, mas depois têm as tecnologias que são um prolongamento da demência total que nos habita. E, portanto, o livro da sabedoria, em segunda edição, com novo formato, nova página, nova capa, e portanto, muito oportuníssimo. É porque deveríamos saber, nunca ninguém nos disse, que o nosso bilhete de identidade, ou o BI ou o cartão de cidadão, que agora é mais moderno, já não há bilhete de identidade para as novas gerações, é só o cartão de cidadão, que faz as mesmas vezes e é mais completo do que o outro, mas eles todos trazem um erro, são todos mentirosos naquilo que começam por dizer a nosso respeito. Dizem que nós somos filhos daquela mulher a quem chamamos mãe, e certamente, como nascemos dela, não há dúvidas que é verdade que somos filhos daquela mulher a quem chamamos mãe. Também diz que somos filhos daquele homem a quem chamamos pai, e nem sempre isso é verdade, porque se há garantia de que a mãe é aquela, não há tanta garantia assim que o pai é aquele. Pode ser outro, mas no casamento foi feito filho dele, e às vezes o próprio nem sabe. Que a mulher se fez algum desvio no seu casamento, depois também, e isso é tudo secreto, ela não chega a dizer, porque ele pensa que o filho que é dele pode ser de outro. E, portanto, aí já o bilhete de identidade, o cartão de cidadão podem estar a falhar. Mas mesmo que acerte, e quase sempre acertará, está correto, mas continua a ter um erro. Porque antes de sermos filhos da mãe e do pai, daquela mulher, daquele homem, somos filhos de um sopro feminino, que em hebraico se diz ruá, em grego se diz pneumá, e em ruá em hebraico é feminino, em grego se diz pneumá, foi traduzido para o latim por spiritus, para o português deu a nossa palavra espírito, e depois lhe acrescentar o santo, que está disparatado, espírito. Ora, mas a pneumá grega significa, antes de mais, sopro, vento, e depois também diz lá, mais para a frente, espírito, nos diferentes significados. Mas o mais importante é o sopro. E eu acrescento-lhe, para ser de Jesus, o mesmo de Jesus, sopro feminino. O sopro feminino. Nós somos filhos deste sopro feminino. Antes de mãe e de pai. E havemos de, se quisermos, por isso, a livro da sabedoria vai nos fazer crescer de dentro para fora, fiéis à nossa matriz original, que é esse ser humano,
esse ser humano. Uma mudança de ser para sermos humanos quanto Jesus e uma mudança de teologia para prosseguirmos o Deus de Jesus, que é um Deus que ninguém vê, que nos habita de dentro para fora, para nos tornar a nós plena e integralmente humanos. Termino com o convite a que acolhamos estes livros, meditemos sobre eles e os pratiquemos. Com o meu abraço e o meu beijo de presbítero jornalista.